Era uma tarde dourada e tranquila, na Estrada Nacional 125, no Algarve, daquelas em que o sol beijava o asfalto e o ar cheirava a gasolina, poeira e café. Dentro de um pequeno restaurante desgastado pelo tempo, estava Marta Silva, uma jovem de 22 anos com olhos cansados, mas um coração que ainda acreditava na bondade. Ela movia-se de mesa em mesa, sorrindo para estranhos, escondendo a exaustão por trás de uma gentileza genuína. A vida não lhe tinha dado muito, mas ela dava o que podia: um sorriso, uma chávena de café quente e respeito. Antes de continuarmos, se acredita na bondade, em segundas oportunidades e em defender o que é certo, não se esqueça de gostar, comentar, partilhar e subscrever este canal. E diga-nos nos comentários de onde está a assistir. Porque histórias como esta lembram-nos que a humanidade ainda existe em cada canto do mundo. Marta trabalhava dia e noite para pagar o tratamento do pai. Era uma jovem franzina, de cabelos castanhos sempre presos num rabo de cavalo simples, com mãos calejadas de tanto trabalho e um sorriso que teimava em aparecer mesmo nos dias mais difíceis. O pai, Antônio Silva, estava internado no Hospital de Faro com uma doença grave que exigia tratamentos caros e contínuos. Marta era tudo o que ele tinha, e ele era tudo para ela. A mãe tinha partido quando Marta era apenas uma criança, deixando pai e filha a cuidarem um do outro. Antônio tinha sido caminhonista a vida toda, um homem honesto e trabalhador, que ensinou à filha os valores da dignidade e do respeito. Agora era Marta quem cuidava dele, trabalhando turnos duplos, dormindo poucas horas, mas nunca perdendo a esperança. Os habitantes locais adoravam-na, especialmente um grupo de homens que a maioria das pessoas temia: os Lobos da Estrada, um clube de motociclistas conhecido em todo o sul de Portugal. Eles vinham frequentemente, estacionando as suas Harleys ruidosas em frente ao restaurante, a presença deles intimidando todos, exceto Marta. Ela tratava-os com a mesma gentileza que mostrava a qualquer outra pessoa, servindo-lhes café forte, ouvindo as suas histórias, rindo das suas piadas. Para eles, Marta era família, o tipo de pessoa que via o bem nas pessoas que os outros há muito tinham desistido de ver. O líder do grupo era Ricardo Urso Tavares, um homem imenso, com mais de 50 anos, barba grisalha entremeada de branco, braços cobertos de tatuagens que contavam histórias de décadas na estrada, e olhos que podiam ser ternos como os de uma criança ou frios como aço. Urso tinha um passado complicado. Tinha cometido erros, cumprido pena, mas tinha encontrado redenção na irmandade dos motociclistas e numa filosofia de vida simples: respeitar quem merece respeito e proteger quem precisa de proteção. Os outros membros do clube eram homens e mulheres de todas as idades, mecânicos, carpinteiros, até alguns professores reformados, todos unidos pela paixão pelas motas e por um código de honra não escrito, mas profundamente respeitado. Naquela tarde específica, havia cerca de 50 motociclistas no restaurante, ocupando quase todas as mesas e o balcão. O ar estava cheio de conversas animadas, risadas profundas e o tilintar de chávenas de café. Marta servia-os com eficiência e carinho, parando ocasionalmente para trocar algumas palavras, perguntar sobre as famílias, ouvir planos para a próxima viagem. Era nesses momentos que ela esquecia, ainda que brevemente, as preocupações que carregava nos ombros. Enquanto Marta servia café a um dos motociclistas mais velhos, um homem chamado Zé Manel, que sempre lhe contava histórias engraçadas da juventude, o som dos motores foi substituído pelo guincho de pneus caros. Uma comitiva de SUVs pretos e reluzentes parou em frente ao restaurante, os vidros escurecidos refletindo o sol poente. Risadas ecoaram enquanto um grupo de adolescentes ricos entrava, barulhentos, arrogantes, cheios de ego. Eram do tipo que nunca tinha ouvido a palavra não,
que crescera em mansões em Lisboa e no Porto, acostumados a ter tudo o que queriam com um estalar de dedos. À frente estava Rodrigo Mendes, filho de um dos empresários mais ricos de Portugal, dono de uma cadeia de hotéis de luxo que se estendia do Algarve até a Madeira. Rodrigo tinha 20 anos. Era bonito de uma forma polida e artificial, cabelo perfeitamente penteado, roupa de marca que custava mais do que Marta ganhava num mês, e um sorriso presunçoso que irritava qualquer pessoa com um pingo de humildade. Acompanhavam-no 5 amigos, todos cortados da mesma fazenda, jovens mimados que nunca tinham trabalhado um dia nas suas vidas, que tratavam as pessoas como servos e que viam o mundo como um parque de diversões, construído exclusivamente para o seu prazer. Eles sentaram-se numa das mesas maiores, espalhando-se pelas cadeiras com uma desenvoltura que gritava privilégio. Começaram imediatamente a estalarem os dedos, a chamarem Marta como se ela fosse invisível, como se fosse uma criada medieval. Um deles, um rapaz loiro com óculos de sol caros pousados no topo da cabeça, gritou: "Ei, rapariga, vem cá!" Outro riu-se e acrescentou: "Temos sede, despacha-te." Os motociclistas ao balcão trocaram olhares. Alguns franziam o sobrolho, outros apertavam os punhos debaixo da mesa. Conheciam bem este tipo. Tinham visto muitos ao longo dos anos. Miúdos que pensavam que o dinheiro comprava respeito, que nunca tinham aprendido o valor do trabalho ou da dignidade alheia. Marta aproximou-se da mesa com o seu sorriso habitual, tirando o bloco de notas do bolso do avental manchado. "Boa tarde! Em que posso ajudar?" perguntou com voz suave, educada, profissional. Rodrigo nem sequer olhou para ela inicialmente, ocupado a rir-se de algo no telemóvel que mostrava aos amigos. Quando finalmente ergueu os olhos, fê-lo com uma expressão de aborrecimento, como se a mera existência de Marta fosse um inconveniente. "Tragam-nos hambúrgueres, batatas fritas, Coca-Colas e tentem não demorar uma eternidade, está bem?" disse ele, a voz pingando desdém. Os amigos riram-se. Marta anotou o pedido, acenou com a cabeça e dirigiu-se à cozinha. Na cozinha, o cozinheiro, um homem idoso chamado Manuel, que trabalhava ali há 30 anos, viu a expressão no rosto de Marta. "Problemas?" perguntou ele. "Já a preparar os hambúrgueres." Marta abanou a cabeça, forçando um sorriso. "Nada que não consiga lhe dar, Manel. São apenas miúdos mimados." Manuel grunhiu. Miúdos mimados que precisavam de levar uma lição. Marta não respondeu, mas no fundo do coração sabia que ele tinha razão. Ainda assim, não era o seu lugar julgar. Era o seu trabalho servir, sorrir e seguir em frente. Eram as lições que o pai lhe tinha ensinado. Mantenha a tua dignidade, não importa o que os outros façam. 15 minutos depois, Marta voltou equilibrando os pratos em ambas as mãos. Um talento que tinha aperfeiçoado ao longo de anos de trabalho. Colocou os pratos em frente a cada um dos rapazes com cuidado, certificando-se de que tudo estava correto. Quando chegou a Rodrigo e pousou o hambúrguer à frente dele, o rapaz olhou para o prato como se fosse lixo. Pegou no hambúrguer, examinou-o de todos os ângulos, cheirou-o exageradamente e depois atirou-o de volta ao prato com nojo. "Isto parece lixo", disse ele alto o suficiente para todo o restaurante ouvir. "Que porcaria é esta?" Os amigos explodiram em gargalhadas, batendo nas mesas, deleitando-se com o espetáculo. Marta sentiu o calor subir ao rosto, mas manteve a compostura. "Peço desculpa, senhor. Posso trazer outro se preferir, ou talvez algo diferente do menu." A voz dela era calma, profissional, mas qualquer pessoa que a conhecesse podia ouvir o tremor subtil, a dor escondida. Rodrigo, irritado por ela não ter reagido, querendo mostrar-se ainda mais em frente aos amigos, recostou-se na cadeira com um sorriso presunçoso. E então fez algo que ninguém esperava. Algo tão chocante que o restaurante inteiro congelou. Ele cuspiu. Cuspiu diretamente no avental de Marta, o cuspo escorrendo lentamente pelo tecido gasto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até a jukebox velha no canto pareceu parar a meio de uma canção.
Marta ficou parada, as mãos tremendo ligeiramente enquanto olhava para baixo, para o cuspo no seu avental. Ela não gritou, não chorou, não ergueu a voz nem perdeu a compostura. Simplesmente pegou num guardanapo do bolso e começou a limpar o cuspo, os movimentos lentos e deliberados. Quando finalmente falou, a voz era pouco mais do que um sussurro rouco. Peço desculpa, senhor. As palavras saíram partidas, carregadas de uma humilhação que queimava mais fundo do que qualquer ferida física. A dignidade dela permaneceu intacta, mas todos no restaurante podiam sentir a dor a arder nos seus olhos. Ao balcão, os 50 lobos da estrada trocaram olhares. Alguns deles tinham presenciado violência, injustiça, crueldade nas suas vidas, mas o que acabavam de ver ultrapassava tudo. Não era apenas desrespeito, era desumanização. Era um rapaz rico a tratar uma jovem trabalhadora como se ela fosse menos que nada, como se a sua humanidade não importasse. Urso, o líder, sentiu algo a ferver dentro dele, uma raiva antiga e justa, a raiva de alguém que tinha passado a vida a lutar contra a injustiça. Lentamente, muito lentamente, ele levantou-se. O som da cadeira a raspar o chão de madeira ecoou como um trovão distante. Um a um, todos os motociclistas se levantaram. O chão tremeu sob o peso de 50 pares de botas de cabedal. Não disseram nada. Não precisavam. A linguagem corporal deles, a forma como se moviam em uníssono, era uma declaração silenciosa de solidariedade e ameaça. Começaram a caminhar em direção à mesa de Rodrigo, calmos, firmes, silenciosos. Os passos deles eram medidos, deliberados, como um exército marchando para a batalha. A confiança de Rodrigo começou a desvanecer-se à medida que a sombra de Urso pairava sobre ele. O rapaz, que momentos antes estava cheio de bravata, agora olhava para cima com olhos arregalados, a perceber que tinha cometido um erro terrível. Urso não gritou. A voz dele, quando falou, era baixa, controlada, mas carregava o peso de décadas de experiência e autoridade. «Achas que o dinheiro te torna melhor do que ela?» perguntou ele, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. «Aquela rapariga trabalha mais num dia do que tu alguma vez trabalhaste na tua vida inteira. Ela levanta-se antes do sol nascer, trabalha até as estrelas aparecerem, tudo para cuidar do pai doente. E tu cuspes nela?» Rodrigo tentou rir, mas a risada saiu nervosa, trêmula. Eu estava só a brincar, não foi nada demais», começou ele. Mas Urso interrompeu-o com um olhar que congelava o sangue. «Brincar?» A voz de Urso subiu ligeiramente. «Acabaste de desrespeitar alguém que nós respeitamos. Alguém que vale mais do que tu e todos os teus amiguinhos juntos valerão alguma vez». De atrás de Urso, os outros motociclistas formaram um semicírculo ao redor da mesa. Os rostos sérios, alguns com os braços cruzados, outros com as mãos nos bolsos, mas todos transmitindo a mesma mensagem. «Isto não vai ficar assim». Rodrigo olhou ao redor, procurando uma saída, mas estava cercado. Os amigos dele, que momentos antes estavam cheios de confiança, agora estavam pálidos, alguns tremendo visivelmente. «Vais corrigir isto?» disse Urso, a voz voltando ao tom baixo e perigoso. «Não agora, porque agora ainda estás a pensar apenas em ti próprio, mas vais aprender». Ele fez um gesto para os outros motociclistas e, de repente, o rugido de 50 Harleys encheu o ar. Os motores começaram todos ao mesmo tempo, o som rolando através da tarde como um trovão apocalíptico, fazendo vibrar os vidros das janelas e tremendo o chão. Era uma demonstração de poder, uma declaração de que estes homens e mulheres não estavam sozinhos, eram uma irmandade, uma família, e ninguém mexia com a família deles. Rodrigo e os amigos foram gentilmente, mas firmemente escoltados para fora. Ninguém lhes tocou com violência, não houve gritos nem ameaças explícitas, mas a mensagem era cristalina. Eles foram levados para os seus SUVs reluzentes, rodeados pelos motociclistas.
o som ensurdecedor das motas criando uma parede de som. Urso aproximou-se da janela do condutor, onde Rodrigo estava sentado, pálido como um fantasma. "Amanhã de manhã", disse Urso, a voz cortando o rugido dos motores. "Vocês voltam aqui, não como clientes, mas como trabalhadores. Vão limpar, servir, lavar pratos e aprender o que respeito significa. E vão fazer isto durante uma semana. Entendido?" Rodrigo acenou com a cabeça freneticamente, demasiado assustado para argumentar. "Se não aparecerem", continuou o Urso, "nós vamos procurá-los. E acredita, não vai ser agradável." Na manhã seguinte, quando o sol mal tinha nascido, os SUVs pararam novamente em frente ao restaurante. Rodrigo e os 5 amigos saíram, vestidos ainda com roupas caras, mas com expressões muito diferentes das do dia anterior. O ar de arrogância tinha desaparecido, substituído por nervosismo e até um pouco de medo. Dentro do restaurante, Urso e vários outros motociclistas já os esperavam, sentados ao balcão a beber café. Marta estava lá também, confusa sobre o que estava a acontecer. Urso explicou-lhe calmamente. Os rapazes iam trabalhar ali durante uma semana, aprender o que significava ganhar o próprio sustento, entender o valor do respeito. Marta, sempre gentil, inicialmente protestou. "Não precisam de fazer isso por mim", disse ela baixinho. Mas Urso abanou a cabeça. "Não é só por ti, Marta. É por todas as pessoas que eles já trataram assim. É para que aprendam antes de se tornarem em adultos ainda piores." E assim começou a semana mais estranha na vida de Rodrigo Mendes. Ele e os amigos foram colocados a trabalhar imediatamente. Começaram a limpar as mesas, uma tarefa que parecia simples, mas que rapidamente se revelou exaustiva. Tinham de limpar cada mesa após cada cliente, garantir que não ficava uma migalha, que os cinzeiros estavam limpos, que os condimentos estavam reabastecidos. As costas doíam de tanto se curvar. Os braços cansavam de tanto esfregar. Depois vieram os pratos. E montanha interminável de pratos, copos, talheres, tabuleiros que se acumulavam na cozinha. Rodrigo, que nunca na vida tinha lavado um prato, ficou parado em frente ao lava-louças industrial, confuso sobre como começar. Manuel, o cozinheiro, mostrou-lhe pacientemente como fazer, mas não facilitou. "Trabalha mais depressa, rapaz. Os clientes estão à espera", resmungava ele, sempre que Rodrigo diminuía o ritmo. Os outros rapazes estavam em situações semelhantes, a varrer o chão, a limpar casas de banho, a tirar o lixo. Trabalhos que tinham dado sempre como garantidos, que nunca tinham pensado em quem os fazia. O que tornou tudo ainda mais difícil foi trabalhar ao lado de Marta. Vê-la mover-se com eficiência e graça, sempre com um sorriso, sempre educada mesmo quando estava claramente exausta, foi uma lição em si mesma. Rodrigo começou a notar coisas, como ela se lembrava dos nomes de todos os clientes regulares, como perguntava sobre as suas famílias, como tinha uma palavra gentil para cada pessoa. Viu como ela pegava em turnos extra quando outro funcionário estava doente, como recusava fazer pausas porque havia trabalho a fazer. Viu as olheiras sob os olhos dela, as mãos calejadas, o avental sempre manchado não por desleixo, mas por trabalho árduo. No terceiro dia, durante uma pausa rara, Rodrigo ousou perguntar-lhe: "Por que é que fazes isto? Trabalhar tanto, digo eu." Marta olhou para ele surpresa, como se a pergunta fosse estranha. "Porque o meu pai precisa de mim", respondeu ela simplesmente. "Ele esteve sempre lá para mim. Agora é a minha vez." Ela não elaborou, não procurou simpatia, simplesmente afirmou um facto. Mas aquelas palavras atingiram Rodrigo como um murro no estômago. Quando é que ele alguma vez tinha feito algo por outra pessoa? Quando é que alguma vez tinha colocado as necessidades de outra pessoa à frente das suas próprias? À medida que os dias passavam, algo estranho começou a acontecer. Rodrigo começou a sentir orgulho no trabalho, por pequeno que fosse.
Quando terminava de limpar uma mesa e ela ficava impecável, sentia uma pequena satisfação. Quando conseguia lavar todos os pratos sem deixar nenhum por limpar, sentia-se realizado. Eram sentimentos que nunca tinha experimentado antes. A sensação de ter conquistado algo através do próprio esforço. Os amigos dele estavam a passar por transformações semelhantes. Um deles, um rapaz chamado João, que sempre tinha sido particularmente cruel com os funcionários em restaurantes, agora encontrava-se a pedir desculpa cada vez que acidentalmente deixava cair comida no chão. Outro, chamado Miguel, começou a conversar com os clientes regulares, ouvindo as suas histórias, descobrindo que as pessoas que ele sempre tinha ignorado tinham vidas fascinantes. Os motociclistas observavam tudo isto de perto. Não eram cruéis nem abusivos, mas eram firmes. Quando os rapazes se queixavam, lembravam-lhes por que estavam ali. Quando tentavam escapar, bloqueavam as saídas com um olhar. Mas também ofereciam palavras de encorajamento quando viam esforço genuíno. Urso, em particular, passou muito tempo a observar Rodrigo. Via o rapaz a transformar-se lentamente, a arrogância a desaparecer, substituída por algo mais genuíno. Uma noite, após o restaurante fechar, Rodrigo encontrou Marta sentada nos degraus da entrada, olhando para as estrelas. O céu do Algarve estava limpo, salpicado de milhares de pontos de luz. A Via Láctea estendendo-se como um rio prateado. Rodrigo hesitou, mas depois sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio durante um longo momento, apenas o som das cigarras e o vento suave quebrando o silêncio. Finalmente, Rodrigo falou, a voz rouca de emoção. Peço desculpa. As palavras saíram com dificuldade, carregadas de culpa genuína. Pelo que fiz, pela forma como te tratei, foi imperdoável. Marta virou-se para olhar para ele surpresa. Viu lágrimas nos olhos dele, algo que nunca teria imaginado ver naquele rapaz arrogante que tinha cuspido nela dias antes. Rodrigo continuou, lutando para encontrar as palavras certas. Eu nunca tinha pensado nas pessoas que servem, que limpam, que trabalham nestes trabalhos. Para mim, vocês eram apenas invisíveis, mas não são. Tu não és. És incrível. És mais forte do que eu alguma vez serei. E eu fui um monstro. Marta não disse nada por um momento, apenas olhou para as estrelas. Depois, suavemente, colocou uma mão no ombro dele. Todos cometemos erros, disse ela. O que importa é aprendermos com eles. Na manhã seguinte, no último dia da semana de trabalho, Rodrigo não chegou de mãos vazias. Trazia um envelope, as mãos a tremer ligeiramente enquanto o entregava a Marta. Ela abriu-o com curiosidade e encontrou um cheque suficientemente grande para pagar todas as dívidas médicas do pai, todos os tratamentos futuros, e ainda sobrava. Os olhos dela arregalaram-se. As lágrimas começaram a cair. Rodrigo, eu não posso aceitar isto. Começou ela, mas ele abanou a cabeça firmemente. Podes e vais, disse ele. Isto não apaga o que fiz. Nada pode apagar, mas talvez possa ajudar. Talvez possa fazer uma pequena diferença na tua vida, assim como tu fizeste uma enorme diferença na minha. Marta abraçou-o, chorando abertamente agora, e pela primeira vez, desde que tudo começara, Rodrigo sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse ser uma pessoa melhor. Os motociclistas observavam de longe, alguns sorrindo, outros limpando discretamente os próprios olhos. Tinham visto muitas lutas nas suas vidas, muitas confrontações, muita violência. Mas o que tinham testemunhado naquela semana, o coração de um rapaz a mudar, a transformação de alguém perdido em alguém com potencial para a bondade, era algo muito mais raro e precioso. Urso aproximou-se de Rodrigo antes de ele partir. Aprendeste algo? Perguntou ele. A voz ainda séria, mas com um toque de calor. Rodrigo acenou com a cabeça. Aprendi que tenho muito a aprender, respondeu ele honestamente.
Urso deu-lhe uma palmada no ombro, quase fazendo-o cambalear. Boa resposta. Agora vai e não voltes a esquecer. A notícia espalhou-se pela cidade como fogo selvagem. A história do rapaz rico que tinha desrespeitado uma empregada e como 50 lobos da estrada o tinham obrigado a aprender respeito da forma mais difícil. Algumas pessoas acharam justiça poética, outras ficaram chocadas com os métodos, mas ninguém podia negar que algo significativo tinha acontecido. Marta tornou-se uma espécie de celebridade local, embora ela própria detestasse a atenção. Continuou a trabalhar no restaurante, mas agora com o coração mais leve, sabendo que o pai estava a receber os melhores tratamentos possíveis. Meses passaram. O verão transformou-se em outono, depois em inverno. Rodrigo continuou a visitar o restaurante, não porque era obrigado, mas porque queria. Sentava-se ao balcão, bebia café, conversava com Marta e os outros funcionários, com os motociclistas que ainda vinham regularmente. Mas mais do que isso, começou a fazer mudanças reais na sua vida. Inscreveu-se como voluntário num abrigo para jovens em Lisboa, um lugar que ajudava miúdos de rua, órfãos, crianças de famílias abusivas. Começou a usar o dinheiro e a influência da família não para se exibir, mas para fazer a diferença. Criou um fundo de bolsas de estudo para jovens de famílias carentes, algo que o pai inicialmente desaprovou, mas que Rodrigo insistiu em manter. Começou a trabalhar genuinamente no negócio da família, não apenas a aparecer para reuniões, mas a aprender realmente, a entender os empregados, a garantir que eram tratados com justiça e respeito. Os amigos dele seguiram caminhos semelhantes, cada um encontrando a sua própria forma de retribuir, de se tornarem versões melhores de si mesmos. 2 anos depois daquele dia fatídico, Marta realizou um sonho que nem sabia que tinha. Com o dinheiro que Rodrigo lhe tinha dado, com as poupanças que tinha conseguido acumular agora que não tinha dívidas médicas e com empréstimos de alguns dos motociclistas que insistiram em ajudar, ela abriu o seu próprio café. Chamou-lhe Café Segundas Oportunidades, um nome que Urso tinha sugerido numa noite em que todos estavam a discutir os planos. O café ficava numa rua lateral perto do antigo restaurante, um espaço acolhedor com paredes de tijolo à vista, plantas penduradas, luz suave e um menu que incluía os melhores bolos e café do Algarve. Mas o Café Segundas Oportunidades era mais do que apenas um negócio. Marta fez dele um lugar dedicado a pessoas que precisavam de uma segunda oportunidade. Contratava pessoas com passados complicados, ex-reclusos, jovens sem abrigo, qualquer pessoa disposta a trabalhar e a mudar. Oferecia salários justos, horários flexíveis e, mais importante, tratava todos com a dignidade que ela sempre tinha desejado receber. Na parede principal, pendurou uma fotografia que se tornou o coração do café. Era uma foto dela parada entre os lobos da estrada, todos sorrindo. As Harleys alinhadas atrás deles, o sol do Algarve a banhar tudo numa luz dourada. Por baixo, em letras grandes e ousadas, uma citação que resumia tudo. Respeito não custa nada, mas pode mudar tudo. Rodrigo estava presente no dia da inauguração, com os amigos, com a família, com centenas de pessoas da comunidade. Quando Marta cortou a fita, todos aplaudiram, mas os aplausos mais altos vieram dos motociclistas, que tinham vindo em força, 50 Harleys rugindo em celebração. Urso abraçou Marta como um pai abraçaria uma filha, orgulhoso, emocionado. Mereceste isto, sussurrou ele, tudo isto e mais. Marta chorou de alegria, rodeada pelas pessoas que se tinham tornado na sua família, na sua tribo. O café tornou-se um sucesso não apenas pela qualidade do café e dos bolos, mas pela atmosfera, pela sensação de que aquele era um lugar onde todos eram bem-vindos, onde o passado não definia o futuro, onde segundas oportunidades eram não apenas oferecidas, mas celebradas. Pessoas de todos os estratos sociais vinham, desde turistas ricos até locais humildes.
todos sentados lado a lado, unidos pela simples humanidade. Marta, que tinha começado como uma empregada cansada num restaurante desgastado, era agora uma empresária respeitada, uma líder comunitária, um símbolo de resiliência e bondade. Antônio Silva, o pai de Marta, recuperou o suficiente para visitar o café regularmente. Sentava-se numa cadeira especial perto da janela, observando a filha trabalhar, o peito inchado de orgulho. Os tratamentos tinham funcionado, e embora ainda tivesse limitações, estava vivo e presente, e era tudo o que importava. Via a filha não apenas sobreviver, mas prosperar, e sabia que tinha feito algo certo ao criá-la com valores de dignidade e respeito. Rodrigo, agora com 24 anos, tinha mudado completamente. A arrogância tinha sido substituída por humildade genuína, o egoísmo por generosidade. Ele e Marta tinham se tornado amigos próximos, não românticos, mas algo mais profundo, uma amizade forjada através de transformação e redenção. Ele visitava o café semanalmente, ajudava com questões legais e financeiras, trazia jovens do abrigo para almoços patrocinados, garantia que o legado de segundas oportunidades continuava a crescer. Os Lobos da Estrada tornaram o café Segundas Oportunidades no seu quartel-general não oficial. Todas as semanas reuniam-se ali, ocupando a secção dos fundos, discutindo viagens futuras, partilhando histórias, mas sempre respeitando o espaço e os outros clientes. Tornaram-se protetores do café, e toda a comunidade sabia que mexer com o café Segundas Oportunidades era mexer com os lobos. Mas essa proteção nunca foi necessária, porque o café irradiava tanta bondade que até os corações mais duros amoleciam ao entrar. Anos passaram, e a história daquele dia na Estrada Nacional 125 tornou-se lenda local. Pais contavam aos filhos, professores usavam-na como exemplo nas aulas de ética, e até turistas que visitavam o Algarve procuravam o famoso café Segundas Oportunidades para ver o lugar onde tudo tinha acontecido. A fotografia na parede tornou-se icônica, reproduzida em jornais locais, partilhada milhares de vezes nas redes sociais. Um símbolo de que a justiça nem sempre vem dos tribunais, mas às vezes das ações de pessoas comuns que se recusam a aceitar a crueldade. Marta nunca esqueceu aquele dia horrível quando foi humilhada, mas também nunca esqueceu o que veio depois. A solidariedade, a transformação, a prova de que as pessoas podem mudar. Ela usava a sua experiência para ajudar outros que tinham sido maltratados, que tinham perdido a esperança, que achavam que o mundo era apenas crueldade. No café, tinha uma política. Qualquer pessoa que estivesse a passar por dificuldades podia comer gratuitamente, sem perguntas. Alimentava dezenas de pessoas semanalmente, sem abrigo, desempregados, imigrantes, qualquer um que precisasse. Os custos eram cobertos parcialmente pelos lucros do café e parcialmente por doações de clientes regulares que deixavam dinheiro extra especificamente para esse fundo. Rodrigo, por seu lado, tinha convencido o pai a implementar mudanças significativas na cadeia de hotéis da família. Todos os funcionários receberam aumentos salariais, melhores condições de trabalho, seguro de saúde completo e programas de formação. Criou um código de conduta rigoroso sobre como os hóspedes deviam tratar os funcionários e não tinha medo de expulsar clientes ricos que fossem desrespeitosos. Alguns colegas empresários criticavam-no. Diziam que estava a ser demasiado suave, mas os resultados falavam por si. Os hotéis tinham menos rotatividade de pessoal, melhor serviço e, ironicamente, mais lucros, porque os funcionários felizes trabalhavam melhor. Num dia especial, 5 anos após o incidente, Marta organizou uma celebração no café. Era o aniversário oficial do Café Segundas Oportunidades, mas também uma celebração de algo maior. A prova de que bondade e justiça ainda existiam no mundo.
O café estava decorado com balões, faixas e havia uma mesa enorme cheia de comida. Todos os antigos funcionários do restaurante estavam lá, incluindo Manuel, o velho cozinheiro que já estava reformado, mas que tinha ajudado Marta a aperfeiçoar as receitas do café. Os lobos da estrada vieram em força, mais de 100 motociclistas desta vez, de todo o país, todos querendo celebrar. Rodrigo estava lá com os amigos que tinham passado pela mesma experiência transformadora. Todos tinham seguido caminhos diferentes, mas melhores. João tinha se tornado professor, trabalhando numa escola em bairros problemáticos do Porto. Miguel tinha criado uma organização sem fins lucrativos, que fornecia formação profissional gratuita a jovens desfavorecidos. Cada um deles tinha encontrado a sua própria forma de retribuir, inspirados por aquela semana que tinham passado a trabalhar ao lado de Marta. Durante a celebração, Urso pediu atenção e fez um brinde. A voz grossa e profunda dele ecoou pelo café silencioso. Há 5 anos, entramos neste restaurante velho, como fazíamos todas as semanas, esperando apenas um bom café e boa companhia. O que testemunhamos naquele dia podia ter nos tornado em pessoas amargas, podia ter resultado em violência. Mas em vez disso, escolhemos outra coisa. Escolhemos ensinar. E graças a esta mulher incrível, ele apontou para Marta, que mesmo quando foi humilhada, manteve a sua dignidade, aprendemos algo também. Aprendemos que a verdadeira força não está em bater nos outros, mas em levantá-los. As pessoas aplaudiram, muitas limpando lágrimas. Marta, sempre modesta, corou e tentou desviar a atenção, mas Urso não tinha terminado. Esta rapariga, continuou ele, ensinou-nos que perdoar não é fraqueza, que dar segundas oportunidades não é ser ingênuo, é ser corajoso. E hoje olho ao redor e vejo não apenas um café, mas uma comunidade, uma família. E isso, meus amigos, é o verdadeiro triunfo. Ele ergueu o copo. A Marta Silva, a mulher mais forte que conhecemos, e a Rodrigo Mendes, que teve a coragem de mudar, e a todos nós, que acreditamos que as pessoas podem ser melhores. Rodrigo também pediu para falar. Estava nervoso, as mãos tremendo ligeiramente, mas a voz saiu firme. Quando entrei naquele restaurante há 5 anos, era uma pessoa horrível. Era egoísta, cruel, completamente desligado da realidade de como a maioria das pessoas vive. E então conheci Marta, e ela nem sequer gritou comigo, nem sequer me amaldiçoou. Ela apenas sussurrou um pedido de desculpas, e aquele momento partiu-me o coração de formas que eu nem sabia serem possíveis. Ele olhou para Marta, os olhos úmidos. Tu salvaste-me. Não apenas naquele dia, mas todos os dias desde então, porque me mostraste o que significa ser verdadeiramente humano. E prometo pelo resto da minha vida honrar essa lição. Marta aproximou-se e abraçou-o, e o café explodiu em aplausos. Era um momento de pura catarse, de cura coletiva, de celebração da capacidade humana para a mudança. Os motociclistas rugiam as suas Harleys lá fora em saudação, o som ecoando pelas ruas do Algarve como uma declaração de vitória. Nessa noite, enquanto a celebração continuava, músicos locais tocaram, as pessoas dançaram, comida e vinho fluíram livremente. E o café Segundas Oportunidades tornou-se o que sempre tinha sido destinado a ser, um farol de esperança. O pai de Marta, Antônio, sentado na sua cadeira especial, observava tudo com olhos brilhantes de lágrimas. Pensava na esposa que tinha partido tantos anos antes, desejando que ela pudesse ver a mulher em que a filha se tinha tornado. Pensava na sua própria vida, nos erros que tinha cometido, nas coisas que tinha feito bem. Mas, acima de tudo, sentia gratidão. Gratidão por estar vivo para testemunhar isto, para ver o triunfo da bondade sobre a crueldade. Nos anos que se seguiram, o impacto da história espalhou-se muito além do Algarve. Jornalistas de Lisboa e Porto vieram fazer reportagens.
uma pequena editora publicou um livro contando a história, com os lucros revertidos para programas de apoio a trabalhadores de restauração em todo o país. Programas de televisão convidaram Marta e Rodrigo para entrevistas, onde falaram sobre perdão, transformação e a importância de tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente do seu trabalho ou estatuto social. Mas talvez o impacto mais profundo tenha sido nas pequenas interações diárias que a história inspirou. Pessoas que ouviram a história começaram a tratar empregados de mesa, empregados de limpeza, trabalhadores de serviços com mais respeito. Pais usavam-na para ensinar os filhos sobre empatia. Escolas incluíam-na no currículo de educação cívica. Era um lembrete constante de que as nossas ações têm consequências, que podemos escolher erguer ou destruir com as nossas palavras e ações. Os lobos da estrada, que muitos tinham temido e mal compreendido, tornaram-se respeitados defensores da justiça na comunidade. Continuaram as suas vidas, a trabalhar nos seus empregos, a andar nas suas motas, a viver segundo o seu código. Mas agora eram também vistos como guardiões, pessoas que intervinham quando viam injustiça, que protegiam os vulneráveis, que ensinavam respeito da forma mais eficaz, através do exemplo. Marta expandiu o café, abrindo uma segunda localização em Faro, depois uma terceira em Lagos. Cada uma seguia o mesmo modelo: empregar pessoas que precisavam de segundas oportunidades, servir comida excelente, criar espaços onde toda a gente era bem-vinda. Tornou-se uma pequena cadeia de esperança espalhada pelo Algarve, cada café uma réplica do espírito do original. E em cada um deles, na parede principal, pendurava uma cópia da fotografia icônica e a mesma citação: respeito não custa nada, mas pode mudar tudo. Rodrigo acabou por casar-se não com Marta, como alguns tinham especulado, mas com uma assistente social que conheceu no abrigo para jovens onde fazia voluntariado. Juntos, expandiram o trabalho, criando mais programas, ajudando mais crianças, fazendo diferença genuína. Ele nunca esqueceu de onde tinha vindo, do monstro que tinha sido, e usava essa memória como combustível para ser melhor todos os dias. Visitava o café original semanalmente, uma tradição que mantinha religiosamente, porque aquele lugar era sagrado para ele, o local do seu renascimento. As estações continuaram a mudar no Algarve. Verões quentes davam lugar a outonos suaves, depois invernos amenos, primaveras floridas, e o ciclo recomeçava. Mas uma constante permanecia: o café segundas oportunidades continuava a florescer, uma prova viva de que quando a bondade e a justiça se unem, quando as pessoas têm a coragem de defender o que é certo e a sabedoria de oferecer redenção, milagres podem acontecer. Antônio Silva acabou por falecer pacificamente aos 83 anos, rodeado pela filha e por amigos. No funeral, os lobos da estrada formaram uma guarda de honra, as suas motas alinhadas em silêncio respeitoso. Rodrigo estava lá, chorando abertamente, porque Antônio tinha se tornado numa figura paterna para ele também, o homem que lhe tinha mostrado através da sua dignidade e força o que significava ser verdadeiramente um homem. Marta, embora de coração partido, sabia que o pai tinha partido feliz, orgulhoso, sabendo que tinha criado uma filha que tinha mudado o mundo de formas pequenas, mas profundas. A história não terminou com uma vingança dramática ou punição severa. Terminou com algo mais poderoso: transformação. Um rapaz arrogante que se tornou num homem compassivo. Uma empregada cansada que se tornou numa empresária inspiradora. Um grupo de motociclistas temidos que se revelaram ser os verdadeiros guardiães da justiça. E uma comunidade inteira que aprendeu que respeito, bondade e segundas oportunidades não são sinais de fraqueza, mas os pilares de uma sociedade verdadeiramente civilizada. Se esta história tocou o vosso coração, mesmo que só um pouco, por favor, partilhem-na.
Ajudem-nos a espalhar histórias que lembram as pessoas de que a compaixão e o respeito ainda importam. Mostrem aos vossos amigos, às vossas famílias, aos vossos filhos, que num mundo que muitas vezes parece frio e cruel, ainda existem pessoas que escolhem a bondade. E antes desta história terminar completamente, digam-nos nos comentários o que fariam se estivessem no lugar de Marta. Manter-se-iam em silêncio ou erguer-se-iam com a dignidade silenciosa que mudou a vida de alguém para sempre? Porque às vezes não é preciso poder ou riqueza para mudar o mundo. Basta uma pessoa corajosa o suficiente para se manter firme, para continuar a acreditar na bondade, mesmo quando confrontada com crueldade, para oferecer segundas oportunidades, mesmo quando teria todo o direito de recusar. A fotografia ainda está pendurada no café Segundas Oportunidades. Marta, agora com cabelos grisalhos, mas com os mesmos olhos gentis, ainda vai lá todos os dias. Rodrigo, com as próprias têmporas a ficarem grisalhas, ainda visita semanalmente. Urso, mais velho, mas ainda forte, ainda traz os lobos da estrada para o seu encontro semanal. E as pessoas continuam a vir, atraídas não apenas pelo melhor café do Algarve, mas pelo que o lugar representa, a possibilidade de redenção, o poder da bondade e a verdade inabalável de que cada pessoa merece ser tratada com dignidade e respeito, independentemente de quem seja ou do que faça. E toda a gente que entra, turista ou local, rico ou pobre, olha para aquela fotografia na parede, lê aquelas palavras, respeito não custa nada, mas pode mudar tudo, e sai um pouco diferente, um pouco mais gentil, um pouco mais consciente, um pouco mais humano. E talvez seja isso o verdadeiro legado daquele dia dourado na Estrada Nacional 125, não apenas uma história de justiça ou transformação, mas um lembrete de que todos nós temos o poder de escolher quem queremos ser, como queremos tratar os outros e que tipo de mundo queremos criar. Um mundo onde segundas oportunidades são possíveis, onde o respeito é dado livremente, onde a bondade vence, sempre.